Oi pessoal, graça e paz. Mais uma vez aqui para as nossas reflexões. Hoje nós iremos meditar sobre o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Diz assim: Portanto, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pensemos bem. Buscar. Buscar, para nós que entendemos um pouquinho de português, é um verbo, é uma ação. Ele denota, aponta para algum movimento. Então, quem busca, busca algo, se movimenta para buscar algo que está em algum lugar. Então, um exemplo. Quando eu era criança, estava pelas ruas brincando, minha mãe me dava um grito. Ela gritava, Jefferson! Era aquele grito que quando eu ouvia, eu me arrepiava todo. E dizia, minha mãe está me chamando. E eu parava o que eu estava fazendo e corria e até minha mãe dizia, sim, mãe. A senhora quer o quê? O que a senhora precisa? E ela dizia, por exemplo, Jefferson, vá buscar o pão. E ela me dava uma caderneta e eu ia até a padaria com aquela caderneta e dizia, minha mãe mandou eu vir buscar 10 pães. E daí anotavam ali 10 pães, Jefferson e a data, e eu ia para casa com os pães. Quando eu chegava em casa, né, o pão servia para me alimentar e alimentar todos os meus irmãos. Buscar a Deus tem a ver com movimento. Quando minha mãe dizia, Jefferson, busque o pão ficava na padaria ou o pão tinha que vir para onde eu estava? O pão tinha que vir para onde eu estava. O pão tinha que entrar na minha casa. Eu busco o pão e trago o pão para minha casa. E o pão me alimenta e alimenta todos os meus irmãos. Por quê? Porque eu busquei o pão. O pão não ficou lá. O pão teve que vir para a minha realidade. Buscar o reino de Deus tem a ver com movimento. Jesus, logo após ele ter saído do deserto, ele voltou pregando, gente, vocês precisam se arrepender, porque é chegado o reino de Deus. Jesus estava falando dele. É como se Jesus estava falando, vocês precisam se arrepender porque eu cheguei. Eu sou Jesus, o Filho de Deus. Aquele que João disse, o verbo se tornou carne e habitou entre nós. Aqui está o reino de Deus. E o reino de Deus não é nem comida e não é bebida. Mas o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Justiça, paz e alegria no Espírito. Quem busca o reino de Deus, quem buscou o reino de Deus e se alimentou do reino de Deus, quem vive na prática o reino de Deus, vive em justiça, vive em paz e vive em plena alegria no Espírito. Por quê? Porque o reino de Deus não é nada estabelecido nesse mundo, mas o reino de Deus é o reino de Deus. E a vontade, então, passa a ser a vontade de Deus. Sendo Deus o nosso governante, o nosso mestre, o nosso próprio instrutor na pessoa do Espírito Santo, ele é quem nos conduz de acordo com as vontades do seu reino. Como foi a oração ensinada por Jesus? Jesus disse, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome e venha
o seu reino. Venha o seu reino. Seja feita a sua vontade, onde? Na terra, como é feita no céu. A sua vontade precisa ser realizada, concretizada, estabelecida, firmada, seguida na terra, como é no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, por aí vai. O reino de Deus é algo que nós precisamos viver todos os dias. Seguir as leis do Senhor. Seguir as orientações do Espírito Santo. Ele é o legislador. Ele é quem nos conduz. Precisamos aplicar o reino de Deus para as nossas vidas. Um reino de amor, um reino de justiça, um reino de equilíbrio, né? Um reino de vida, um reino sem medo. Um reino onde o povo confia plenamente em seu rei, porque o nosso rei é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores. É aquele que não muda, nele não há nem sombra e nem variação. O Rei do reino é fiel. O Rei ama o seu povo. Confiemos no Senhor e busquemos o reino dele e sua vontade com toda a potência da nossa vida. Dizendo, Senhor, eu quero que a sua vontade, eu quero que o seu reino seja estabelecido em mim. Um reino que não é desse mundo. É a vontade de Deus sendo estabelecida em mim. E daí eu me movimentarei aqui na terra de acordo com a sua vontade, que é sempre, sempre, sempre boa, perfeita e agradável. Busquemos, pois, o reino de Deus e sua justiça. Deus te abençoe.